Livro de Daniel, capítulo de número 6. Esta sexta característica que nós vamos aprender sobre Daniel está aqui no versículo de número 4. E ela está muito evidente. Quando nós lemos o versículo 4, esta sexta característica que fez com que Daniel sobressaísse, que fez com que Daniel viesse a se diferenciar dos outros à sua volta, salta aos nossos olhos no versículo 4, porque está escrito assim: então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. E aí vem o porquê que eles não conseguiam encontrar ocasião ou culpa alguma contra Daniel. E é a sexta característica, porque diz assim: mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era... O que ele era, gente? Porque ele era fiel. E por ele ser fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Veja que o fato de não achar nele nenhum vício e nenhuma culpa era consequência deste primeiro pensamento, porque ele era fiel. Quer dizer, a definição de Daniel ser fiel, dele ser um homem fiel, deixava claro que não havia vícios e nem tampouco o que lhe acusasse, porque não havia definição de culpa sobre ele. Então, nós temos que compreender que a sexta característica que fez com que Daniel sobressaísse e se destacasse era exatamente a sua fidelidade. Eu vou ler mais uma vez este versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Quando há a fidelidade, quando há o pensamento de ser fiel, então dificilmente neste trabalhador que pensa com fidelidade, se encontrará nele vícios, ou até mesmo se encontrará nele culpa, porque aquele que tem fidelidade, ele não se deixa contaminar, não se deixa contaminar nem por culpa, e nem tampouco por consequências de vícios que ele vem absorver de alguém à sua volta. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a te ensinar nesta noite? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração nesta noite.
porque até aí nenhuma novidade. Está evidente, está claro que a fidelidade de Daniel fez com que ele sobressaísse aos demais. Tanto que o próprio rei Dario, ele está disposto a colocar Daniel sobre todo o reino. Colocar o Daniel acima de todos os demais presidentes e demais governadores. E ele está disposto a isso, porque esta característica de Daniel, que era a sua fidelidade, sobressaiu aos olhos de Dario. Mas a fidelidade que atraiu os olhos do rei Dario para dar tamanha honra a Daniel, esta fidelidade que Dario encontrou em Daniel, estava alicerçado em 3 pontos. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque se você quer ser um trabalhador por excelência, tem que haver uma definição real de fidelidade na sua vida. E esta fidelidade, ela tem que estar alicerçada em 3 pontos. Porque a fidelidade de Daniel, essa fidelidade que o diferenciou dos demais governadores e dos demais presidentes, que Dario enxergou nele, estava alicerçado sobre esses 3 pontos. Então eu quero que você até anote, se você puder, esta definição. A primeira característica da fidelidade de Daniel estava direcionada na fidelidade que ele tinha a Deus. O primeiro ponto, que todo aquele e aquela que quer se destacar no aspecto da fidelidade, é para com a sua fidelidade com Deus. Daniel sempre colocava Deus acima de tudo. Você pode observar que em todos os momentos, Daniel colocava Deus acima de todas as coisas. Quando, por exemplo, estes homens procuraram algo que acusasse Daniel, eles não encontrando, eles tentaram abrir uma brecha na única coisa que na concepção deles, Daniel fazia que os demais não faziam, que era orar a Deus continuamente. Tanto que diz aqui, que eles então criaram uma lei, para que num determinado dia, os homens só pudessem pedir algo ao rei, e não a qualquer outro Deus ou divindade, porque eles sabiam que Daniel, todo dia, ele se colocava a orar a Deus. E o interessante, e vem isto quando nós lemos sobre Daniel orando, porque ele já fazia isso. Veja que não foi uma coisa que Daniel ele foi fazer só porque esta lei foi colocada e ele pensou, eu vou orar a Deus por causa desta lei que eles colocaram. Não, Daniel, ele já tinha o âmbito de orar a Deus de contínuo. E por quê? Porque ele era um homem fiel a Deus. É uma coisa certa, que quando uma pessoa é fiel a Deus, ela tem uma vida de oração. Ela não começa a orar só porque ela quer receber algo. A oração faz parte da vida do homem que é fiel a Deus. Nós encontramos, por exemplo, escrito aqui no próprio capítulo 6, no versículo de número 10. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quer dizer, Daniel, ele era um homem que de contínuo orava. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a fidelidade de Daniel está alicerçada em Deus. Ele é um homem fiel a Deus, um homem fiel a Deus na oração, um homem fiel a Deus na devoção,
Um homem fiel a Deus na sua fé. E todo aquele que quer ser um trabalhador por excelência, ele tem que ser um homem fiel a Deus. Ele tem que ter esta definição. A própria palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo de número 9, no versículo de número 10, diz que a fidelidade a Deus é o princípio de toda sabedoria. Porque está escrito: o temor do Senhor é um princípio da sabedoria. Quer dizer, todo aquele que tem este princípio de sabedoria, que tem fidelidade a Deus, ele então começa a ter êxito no seu caminho. E o conhecimento acerca de Deus gera prudência. Então quer dizer, se a sabedoria, o princípio da sabedoria é temor a Deus, é temer a Deus, e eu me ponho a ser uma pessoa fiel a Deus, eu estou a um passo da prudência, eu estou a um passo da sabedoria. Então a fidelidade de Daniel, primeiro, estava alicerçada na fidelidade a Deus. Segundo alicerce da fidelidade de Daniel, Daniel era um homem fiel aos seus princípios. Meu irmão, preste atenção, porque aqui é um ponto moral muito forte. Aqui é um ponto moral indiscutível. Porque todos nós recebemos princípios, não é verdade? Todos nós aqui aprendemos princípios, regras. Todos nós aprendemos princípios e regras éticas e morais. Todos nós aprendemos isso na nossa vida. E nós precisamos aprender a sermos fiéis a esses princípios. Quer dizer, se eu sou uma pessoa que eu não sou fiel aos meus princípios éticos e morais, certamente qualquer situação me desvirtuará. Qualquer situação ou qualquer oferta que venha vai me desvirtuar. Quantas pessoas, elas por não terem uma fidelidade moral, uma fidelidade aos seus princípios, uma fidelidade à moral, à ética, à civil que ela recebeu, ela acaba se perdendo, ela acaba se desvirtuando, ela acaba perdendo sua direção. Há muitas pessoas assim, muitas pessoas que maculam os seus princípios. Ela cresce aprendendo roubar errado, ela cresce aprendendo roubar não é certo, mas aí vem uma oportunidade de um lucro fácil através de um roubo. E aí o que ela faz? Ela, por não ser fiel aos seus princípios, por não ser fiel aos princípios que ela recebeu, aos princípios morais e éticos, ela acaba se perdendo. Ah, pastor, mas eu não vou fazer mal para ninguém, é só um roubozinho, é só desviar uma coisinha, é só tirar um pouquinho. Meu irmão, se eu e você queremos ser trabalhadores por excelência, nós temos que ser fiéis aos nossos princípios. Quando você é uma pessoa de princípios, quando você é uma pessoa ética, quando você é uma pessoa que tem moral, certamente, dificilmente você se desvirtuará. Dificilmente você vai entrar por um caminho torto, porque você vai se manter fiel aos seus princípios. E quando você é uma pessoa fiel aos seus princípios, mesmo quando aparentemente, porque às vezes aparentemente parece que se nós nos mantermos firmes nos nossos princípios, seremos prejudicados, não é? Às vezes passa essa imagem para nós, né? Puxa, mas se eu me manter firme nos meus princípios, eu vou ficar de fora dessa boquinha.
Mas se eu me manter fiel aos meus princípios, eu vou ficar de fora desta oportunidade. Não, meu irmão, não perca a sua virtude, se mantenha fiel aos seus princípios, porque o nosso Deus honra aquele que é fiel aos seus princípios. Quando você se mantém fiel à ética, aos bons hábitos, aos bons costumes, ao que é certo, ao que é correto e ao que é direito, ainda que no primeiro momento pareça que você está no prejuízo, depois o teu Deus, que vê que você se manteve fiel ao seu parâmetro ético e correto, vai te honrar em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir o Senhor. Daniel era um homem fiel aos seus princípios. Nós vemos isso no livro de Daniel, no capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Daniel era um homem fiel aos seus princípios. O que ele recebeu? Quais os princípios morais e éticos que Daniel recebeu? Os mandamentos. Daniel foi um homem instruído dentro da lei bíblica. E ele, como foi instruído dentro da lei bíblica, ele sabia que em Êxodo 20 dizia: não terão outros deuses além de mim, não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho, honrará o teu pai e tua mãe, não cobiçará nada que é do teu próximo. Quer dizer, Daniel recebeu princípios éticos e princípios morais. E quando ele chega num país de princípios éticos e morais totalmente deturpados, porque você sabe que a Babilônia era a central de prostituição espiritual do mundo antigo. Quer dizer, os babilônicos, eles tinham diversas crenças, tanto que em Apocalipse, a Babilônia é referida como a grande meretriz, a grande prostituta. Então Daniel, ele chega num país de princípios escusos, de princípios errôneos, e ele, quando ali chega, ele se mantém fiel aos seus princípios. E isso fica claro aqui no versículo de número 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Quer dizer, Daniel chega lá, e aí o eunuco diz: pronto, pode comer aqui da mesa, ó, boca livre. Tem aqui comida e tem aqui vinho, pode comer à vontade, pode beber à vontade. Vamos pensar aqui uma coisa. Eu e você, eu pelo menos faço isso, eu acredito que você também faça. Quando você vai sentar para comer, você não ora para abençoar o teu mantimento? Você não agradece a Deus pelo pão de cada dia que Ele te dá? Você não dá graças? Ô pastor, eu dou graças. Do mesmo jeito, a pessoa que tem uma outra crença, ela também consagra as suas divindades e as suas crenças, o seu mantimento. Muitos estudiosos acreditam que estes manjares que eram oferecidos por Nabucodonosor aos que estavam sendo preparados para servi-lo na casa real, haviam sido consagrados aos deuses babilônicos. O vinho e o alimento. E isso fez com que Daniel, ele preferisse não se contaminar. Não se contaminar com aquele alimento. Porque é o seguinte, como Paulo diz assim: onde você chegar para comer, come de tudo que te porem na mesa, sem se perguntar a procedência. Porque se você perguntar para a pessoa assim: vem cá, você consagrou alguém isso? Ela fala: eu consagrei. Aí você não pode mais comer, então você não pergunta nada para ninguém.
Chega lá e come, dá graças e come sem perguntar nada. Porque se você perguntar e ela dizer, eu consagrei a tal entidade, aí você está proibido de comer. Você tem que olhar e dizer, puxa, não posso comer. Mas por que você não pode comer? Então não pergunta nada. Chega lá e come. A pessoa te convidou para comer na casa dela. Ô pastor, me convidou para comer na casa dela. Chega lá e não pergunta nada. Chega e come. Só chega, dá graças a Deus e come. Pronto. Porque se você perguntar, você não vai poder comer. Você não vai poder comer. Porque você vai falar, não, mas eu consagrei. Ah, é verdade, eu consagrei minha entidade. Ah, eu consagrei. Daniel sabia que era algo consagrado. Então, pelo fato dele ter a consciência de que era algo que havia sido consagrado a uma fé, a uma crença diferente da dele, ele chegou para o eunuco e pediu, olha, eu não quero me contaminar, eu não quero esse alimento, eu não quero comer essa carne de porco, porque a minha lei, a lei que eu recebi, o princípio que eu recebi, é que eu não posso comer nada que rumina, nada que tenha as unhas fendidas. Olha, me desculpa, mas o que eu recebi, ele falou isso para os eunucos, o eunuco disse, tá bom, e você vai comer o quê? Não, eu como umas hortaliças, eu como uns legumes. Não, mas e se você me engordar, o rei vai pegar no meu pé, porque ele vai achar que eu não estou cuidando de vocês. Não, fique tranquilo, porque vai dar tudo certo, meu Deus vai zelar pelos meus princípios. E diz a palavra que no final dos dias, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego estavam mais fortes e bonitos do que os outros que comeram da mesa do rei. Por que isso? Porque Daniel foi fiel aos seus princípios. Quando você é uma pessoa fiel aos seus princípios éticos e morais, é Deus que te honra. Não é o homem que vai te honrar, mas é Deus que vai te honrar, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Diz aqui, versículo de número 10. Eu vou até ler isso para você. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, e Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou por 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Quer dizer, quem que honrou a Daniel pelos seus princípios? Deus. Quem que fez eles engordarem? Fez eles ficarem com o rosto melhor do que os outros? Deus, porque Daniel foi fiel aos seus princípios. Então, primeiro, a fidelidade de Daniel estava alicerçada em Deus. Segundo, a fidelidade de Daniel estava alicerçada nos seus princípios éticos e morais. E terceiro, a fidelidade de Daniel estava alicerçada ao próximo. Eu quero que você preste atenção, que tem muito trabalhador que está errando exatamente nesse terceiro ponto. Como assim, pastor? Fidelidade ao próximo. Porque sem fidelidade ao próximo, a quem te estende a mão, a coisa não funciona. Porque tudo nesta vida requer de alianças. Muitas vezes as pessoas estão fazendo alianças com as pessoas erradas, por isso que elas não estão progredindo na vida. Você tem que ter alianças certas e ser fiel àqueles que te estendem a mão. Porque o problema das pessoas é o seguinte: quando ela precisa,
Ela pede ajuda, me ajuda, me ajuda, me socorre, me ajuda. Aí a pessoa estende a mão para ela. Aí depois que a pessoa melhora de vida, ela faz que nem conhece aquela pessoa que um dia estendeu a mão para ela. Eu estava outro dia vendo, uma reportagem, e aí eles estavam filmando um cantor sertanejo muito conhecido, que não convém falar o nome. E esse cantor estava na fazenda dele, cheio de hectares, cheio de bois. E aí eles disseram, minha vida foi muito difícil, porque minha vida foi difícil, mas graças a Deus conquistei tudo isso, hoje eu tenho tudo isso, sustento muitas famílias. A gente tem uma homenagem aqui para fazer para você. Tem uma homenagem? Tem uma homenagem da tua avó, que você morou na casa dela. Na hora você percebe que ele ficou rubro, ficou com o rosto vermelho, baixou a cabeça, e aí colocou a vozinha dele de mais de 80 anos. Meu neto, eu te amo. E a coitadinha numa casa toda velhinha, você via que a casa era bem simplesinha. A casa, morou aqui comigo, no tempo que estava difícil as coisas. Ficou aqui, eu cuidei dele. E via nitidamente a vergonha. Estou esperando você aqui para vir um dia tomar um café comigo, viu? Faz tempo que ele não vem aqui tomar café. Faz tempo. A maioria das pessoas são assim. Elas querem a ajuda dos outros, querem o apoio dos outros, querem que as pessoas a ajudem, querem que as pessoas estendam a mão para ela nas suas lutas, mas depois que ela enfrenta as suas lutas e vence, ela se esquece daqueles que um dia estenderam a mão para ela. Daniel não era assim, Daniel era fiel ao próximo também. Certa ocasião, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e aquele sonho perturbou Nabucodonosor, e ele chamou todos os seus sábios e entendidos, e aqueles sábios e entendidos não sabiam a explicação daquele sonho. E realmente o sonho que ele teve foi um sonho muito complexo. O sonho de uma estátua com materiais diferentes. E aquilo aos sábios parecia absurdo ter uma explicação. E Nabucodonosor ficou tão indignado que ele chamou o seu general e disse: mate todos os sábios do reino. Mate todos eles, porque eu não preciso desses homens. Se eles não sabem o significado do meu sonho, eu não preciso deles. E diz a palavra que aquele general foi matar os sábios, e Daniel era o que cuidava dos sábios, e ele chegou até Daniel e disse: eu vou vir matar todos os sábios. E Daniel disse: mas por que isso? Por que você quer matar os sábios? Não, o rei mandou. O rei disse que nenhum deles tem explicação para o seu sonho, e ele quer que mate todos. E Daniel, temendo pela sua vida e pela vida dos sábios, ele então diz: não me deixe entrar na presença do rei. E ele vai até a presença do rei e diz: rei, me dê um tempo, deixa eu orar ao meu Deus, para entender este sonho, para compreender este sonho. E o rei deu um tempo para Daniel, senão todos os sábios seriam mortos. Daniel volta para a estalagem dos sábios, e o que ele faz? Ele chama os seus 3 amigos. Está escrito aqui no livro de Daniel, capítulo 2. Eu quero que você veja isso comigo. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 16. Daniel, capítulo 2, versículo 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros.
para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O que Daniel fez? Daniel chamou seus 3 companheiros. Ele disse: olha, a causa é essa. Deus precisa dar uma direção sobre isso. Olha, me ajudem em oração. Me ajudem em oração para que esta causa seja resolvida. Versículo 19: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Quer dizer, Deus deu a revelação para Daniel. Aí Daniel vai na presença do rei Nabucodonosor, revela para o rei Nabucodonosor o segredo. Nabucodonosor fica maravilhado e começa a honrar a Daniel. A palavra de Deus, ela diz que Daniel vai ser honrado. Versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Aí você lê assim e fala: puxa, Daniel foi honrado, né? Mas quem que ajudou ele? Os 3 não ajudaram ele? Os 3 amigos, companheiros não ajudaram? Se Daniel parasse aqui, Daniel não seria fiel aos seus companheiros. Porque na hora que ele precisou, ele foi pedir ajuda. Na hora que ele precisou, que estava em risco de vida, ele foi pedir ajuda. E os 3 ajudaram ele em oração. Os 3 ajudaram ele naquele momento. Aí Daniel recebe a revelação, é recompensado. E olha como ele se mantém fiel ao próximo também. Versículo 49. E pediu Daniel ao rei, para que constituísse ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego, mas que ele, Daniel, permanecesse na casa do rei, às portas do rei. O que Daniel pediu? Daniel chamou o rei e pediu: rei, eu tenho um pedido. Eu tenho 3 amigos que eu quero que eles sejam constituídos sobre os negócios da Babilônia. E quais são eles, Daniel? Aí ele diz aqui, ó: Sadraque, Mesaque e Abidnego, que para quem não sabe é exatamente esses 3 homens aqui, o qual ele pediu oração, que é exatamente Ananias, Misael e Azarias. Quer dizer, na hora que Daniel foi honrado, que ele recebeu os presentes, que ele recebeu a honra do rei, o que ele fez? Se esqueceu dos 3 que ajudaram ele no momento difícil? Se esqueceu daqueles que estenderam a mão para ele na dificuldade? Não. Ele disse: rei, eu estou sendo honrado, mas tem 3 amigos meus que eu quero que sejam honrados também. 3 amigos meus que no momento que nós não sabíamos este segredo, eles se engajaram comigo em oração, e por isso teve este sucesso. Daniel não se esqueceu de quem estendeu a mão para ele em outro tempo. Se eu e você queremos nos destacar, nós temos que aprender esta lição, porque as pessoas que estendem as mãos para nós nos momentos de dificuldade são as alianças certas que temos que manter para o resto da nossa vida. Estas são as alianças certas. Estas são as alianças corretas, porque estenderam a mão para você quando você não tinha nada para oferecer para elas. Porque é fácil as pessoas te estenderem a mão quando você tem muito a oferecer para elas, não é fácil? Porque as pessoas olham e dizem assim: essa pessoa ela tem muito para me oferecer, ela tem um cargo, ela tem uma posição, ela tem um contato, eu vou fazer aqui um favor para ela, porque depois ela vai me retribuir esse favor. Mas quando você está no fundo do poço, que você não tem para onde ir, que você não tem nada para oferecer para a pessoa, e a pessoa te estende a mão,
e te ajuda, esta é uma aliança que você tem que levar para o resto da tua vida. Essa é uma aliança que você tem que manter e sustentá-la, porque é uma aliança boa. É uma aliança que vai te trazer resultados maiores lá para frente. Daniel entendeu que Ananias, Misael e Azarias eram pessoas que estenderam a mão para ele no momento que ele não tinha nada para oferecer. E agora que ele tem tudo para oferecer, quem que ele vai honrar? Aqueles que estenderam a mão para ele. Se eu e você queremos nos destacar, estas são as alianças que temos que manter. Seja fiel, porque aquele que for fiel a Deus, fiel aos seus princípios e fiel ao próximo, é esse que Deus honrará, para que o nome dele seja glorificado. Vamos aplaudir o Senhor e se coloque de pé no seu lugar. No livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo de número 20, livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 20 diz: porque o homem fiel será coberto de bênçãos. Olha o que está dizendo, porque o homem fiel será coberto de bênçãos. Mas o infiel, o que se apressa a enriquecer, não ficará impune. Não ficará. Você lembra uma historinha que a gente aprendeu? Não é? Uma história de vida. Uma história de vida. Que a gente está aprendendo com Daniel a cada dia. A cada terça-feira nós temos aprendido, é uma lição de vida, é uma lição que nós estamos aprendendo, princípios que fizeram Daniel ter o direito de servir o rei, de estar no palácio, às portas do rei, toda a sua vida. E um desses princípios é a sua fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade aos seus princípios, a sua moral, fidelidade ao próximo, ao próximo. Essa fidelidade é o que nós temos que ter. Essa fidelidade, ela é necessária. Essa fidelidade, essa real fidelidade, não é uma fidelidade de boca só não. É uma fidelidade alicerçada em princípios, em regras, em ética. Quando nós temos esta fidelidade, aí a coisa flui, aí a coisa acontece, mas toda fidelidade começa em Deus. Como que a pessoa pode dizer que é fiel a Deus, se a sua vida não é de Deus? Como que a pessoa pode dizer, não, mas eu sou fiel a Deus, pastor, se até hoje ela adia a entrega da vida dela para Deus? Meu irmão, preste atenção, se você quer realmente ser um trabalhador por excelência, entrega a tua vida a Cristo. Se você está afastado, afastada, desviado, desviada, se reconcilie com Jesus, porque aí a fidelidade a Deus vai ser gerada no teu coração. E esta fidelidade a Deus vai gerar fidelidade aos teus princípios e fidelidade ao próximo, também ao semelhante. Por isso, nesta noite, se você quer entregar a sua vida a Cristo, ou se você se afastou e quer se reconciliar com Cristo hoje, se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer se reconciliar com Jesus hoje, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você, que eu vou interceder pela tua vida. Quem aqui já está na presença de Deus? Você já está na presença de Deus? Então levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Vamos pedir para que este princípio de fidelidade esteja sobre as nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos ungir você com azeite consagrado e determinar esse princípio,
essa bênção do trabalhador por excelência. Senhor, querido Deus e soberano Pai, meu Deus, mais uma característica que Daniel tinha, que fazia com que ele se destacasse com excelência, era a sua fidelidade. E meu Deus, nós temos que aprender este princípio de fidelidade, não uma fidelidade fingida, parcial, mas uma fidelidade comprometida com Deus, comprometida com princípios e comprometida com o próximo, porque esta fidelidade real, verdadeira, é o que vai nos destacar, é o que nos vai diferenciar dos demais. Por isso eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos e abençoe este teu filho, e abençoe a esta tua filha. E Pai, ensina esta pessoa a ser fiel a Deus, ensina esta pessoa a ser fiel aos seus princípios éticos e morais. Ensina essa pessoa a ser fiel àqueles que estendem a mão para ela no momento da dificuldade. Meu Deus, ensina este teu filho, esta tua filha, a ter estes mesmos princípios que diferenciaram a Daniel, para que assim este teu filho e essa tua filha também tenha êxito. E se eu te peço isto, meu Deus, se eu te peço que seja gravado em nossos corações este princípio de fidelidade, eu te peço crendo que assim será feito, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, diga graças a Deus.